Olá! O Catecismo Menor de Lutero é um texto fundamental para as igrejas luteranas, não só como marco doutrinário, mas educacionalmente, né, do ponto de vista pedagógico. Ele é fundamental porque é usado para instruir as pessoas nos rudimentos, nos fundamentos do ensinamento que as igrejas luteranas querem trazer, querem mobilizar no meio do povo. E ele é importante por ser sucinto, então de fácil leitura, para alguns de fácil memorização. Mas algumas questões curiosas rondam o texto do Catecismo Menor. Uma delas é a seguinte: se alguém está habituado ao texto do Catecismo Menor, que circula nas edições que se fazem em separado dele, tem memorizado, ou pelo menos tem a noção de que ali está um trecho sobre o ofício das chaves e a confissão. Mas se uma pessoa dessas procura, eventualmente, por necessidade, não numa edição pequena do Catecismo Menor, mas no Livro de Concórdia, que reúne os textos confessionais da Igreja Luterana, se procura no Livro de Concórdia o Catecismo Menor, descobre que esse trecho do ofício das chaves não está no Livro de Concórdia, não está no Catecismo Menor de Lutero dentro do Livro de Concórdia. E aí a pessoa pode pensar, é um erro da editora, falta página aqui, ou esqueceram, né, que seja lá no final do século XVI, esqueceram de colocar esse trecho no Livro de Concórdia. Por isso é bom saber que o texto do Catecismo Menor não é daquele tipo de documento que o autor chega assim, vou escrever um catecismo, um documento de tantas páginas, sento, escrevo, está pronto, manda para edição, para publicação e já está aí. Não é isso, né? O catecismo ele surge a partir de material produzido em etapas, né? Parte produzida antes, Lutero aproveita isso, e tem uma história do texto, então, de edições diferentes. E a parte que trata de confissão no Catecismo Menor é especialmente uma parte complicada nesse sentido, porque há cópias circulando lá na primeira metade do século XVI com o próprio texto de confissão colocado em lugar diferente, né, e com frases formuladas de forma diferente. E mais especificamente, o texto que fala do ofício das chaves tem uma história curiosíssima, assim, porque ele não aparece nas edições do Catecismo Menor originalmente, e ele aparece pela primeira vez, na verdade, num texto que não é de Lutero, é do Osiander, que é um conjunto de sermões para crianças. Nesses sermões para crianças, ele termina cada sermão, às vezes colocando um trechinho do Catecismo Menor de Lutero. Em dado momento ele cria esse texto do ofício das chaves e coloca ali também como uma formulação importante para o ensino para as crianças. E posteriormente, esse texto que estava nos Sermões para Crianças do Osiander, paralelo ali com textos do Catecismo Menor, posteriormente alguém, e aí não se sabe como isso acontece e quando isso acontece exatamente, mas alguém pega esse texto dos Sermões para Crianças do Osiander e coloca junto do Catecismo Menor. E aí ele passa a circular como parte do Catecismo Menor de Lutero. Mas tudo indica, e aí pesquisadores da área entendem, tudo indica que esse texto que nós temos nos catecismos, nas edições pequenas do Ofício das Chaves, não é de Lutero, mas de Osiander. E aí, quando formularam o livro de Concórdia, colocaram uma versão do Catecismo Menor de Lutero que não tinha esse texto que vem de fora, né? Colocaram só o texto, um texto do Catecismo que contém só as partes que são tidas como de Lutero mesmo. Claro que não fica bem claro como se deu essa discussão, né? O motivo disso, o motivo da entrada e o motivo de não aparecer aqui, isso não é tão discutido assim, não é tão sabido por nós. Mas é uma história muito interessante, porque tem muita gente que decorou o Catecismo Menor de Lutero, ou que pega o livrinho, esse é o Catecismo Menor de Lutero, sem saber que poderia ter escrito ali pequenininho hoje, né, no nosso jeito de pensar a autoria, poderia ter o Catecismo Menor de Martinho Lutero com uma pequena participação do Osiander. E agora o que isso muda para a sua vida? Eu acho que nada.
Nada, né? Pode servir para quando faltar uma conversa, um assunto de uma conversa, eventualmente. E aí, se ficar sem graça o silêncio, você pode falar alguma coisa assim. Ah, você sabia que o Catecismo Menor de Lutero, no livro de Concórdia, é menor ainda? E tem um motivo para isso. E o motivo é mais curioso do que o fato. Mas, de qualquer forma, é só compartilhar uma curiosidade e talvez compense a gente falar sobre o catecismo em um próximo vídeo, de forma mais ampla. É isso. Que Deus te abençoe. Um abraço e até a próxima.